O recurso de José Castelo Branco à contestação à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que diz que o divórcio pedido por Betty Grafstein pode ser decidido em Portugal, já deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça. O pretexto da defesa do socialite é o defendido desde o início. José e Betty tinham como residência a sua casa de Nova Iorque, tendo sido pontuais as viagens a Portugal. Os advogados de José Castelo Branco consideram que é no local de residência habitual que o divórcio deve ser discutido e não num sítio onde a permanência é apenas pontual. Ora bem, professor, nós tínhamos aqui a informação do advogado de defesa de José Castelo Branco que iam mesmo avançar com este recurso para o Supremo Tribunal de Justiça e realmente assim o fizeram. Sabemos que este recurso deu entrada ontem. Então, o que eles alegam é que a morada da família é claramente em Nova Iorque e, portanto, não pode ser discutido na comarca ou no Tribunal de Sintra. Professor, não estávamos muito à espera deste recurso. Bem, devo dizer, boa noite, Maia, boa noite a todos. Devo dizer que eu também não estava muito à espera deste recurso. Em geral, estas questões sobre competência em matéria de divórcio não chegam ao Supremo. Esta chegou porquê? Porque está a ser discutida realmente uma questão de competência em relação a um divórcio internacional, digamos assim, em que estão em causa vários ordenamentos jurídicos em choque. E o Tribunal recorrido, neste caso, entendeu que a residência relevante era a residência em que se encontravam os cônjuges quando o processo foi desencadeado. E essa residência era em Portugal. De resto, há aqui uma espécie de venir em contra factum próprio, de vir contra os próprios factos que estabeleceu antes do próprio José Castelo Branco, porque quando ele prestou termo de identidade e residência, assumiu que residia em Portugal. É bom não esquecer isso, embora estejamos a falar de um processo de outra natureza, de um processo de crime. Portanto, o que o Tribunal recorrido entende é que havia residência em Portugal, na altura em que foi desencadeado o processo, e que, tendo em conta esse elemento, à luz da leitura jurídica que fez do regulamento comunitário aplicável, o Tribunal Português seria competente. Agora, neste recurso, o que questiona o advogado de José Castelo Branco é justamente essa decisão, dizendo que o que interessa na sua interpretação é a residência habitual e que eles não tinham, quer dizer, José Castelo Branco e Betty Grafstein, não tinham residência habitual em Portugal, mas sim nos Estados Unidos, mais propriamente em Nova Iorque, e que, portanto, será um tribunal norte-americano, um tribunal competente. Vamos ver, não quero fazer aqui uma previsão sobre risco de errar. Do que li na altura da decisão agora recorrida, eu fiquei convencido da bondade da decisão de atribuir a competência à jurisdição portuguesa. Mas o Supremo vai decidir, não podemos realmente fazer previsões seguras. Caberá ao Supremo dizer qual é, na realidade, a jurisdição competente. A mim só me faz confusão, professor, ser atribuída a residência do casal em Portugal, uma vez que Betty Grafstein não vinha a Portugal há 10 anos e a casa de Sintra, como sabemos, estava arrendada pelo menos há 3 anos, não é? Portanto, a residência que o casal teve agora, quando se deu o alegado crime, era um hotel, portanto um hotel transitório, o hotel de Inglaterra, não é? Portanto, parece-me isso um bocadinho confuso. Se eu for viajar, imaginemos para a França, ficar num hotel em Paris e tiver um incidente, enfim, criminal em Paris, serei julgada em Paris ou terei que vir para Portugal, não é? Neste âmbito familiar, neste âmbito conjugal? Bem, se cometer um crime em Paris, é julgado em Paris, com certeza, Maia, mas isso é uma questão diferente. Agora, neste caso, vamos lá ver, neste caso o que realmente está em jogo
é uma divergência interpretativa em relação ao regulamento. Porque o Tribunal recorrido, se bem me recordo, foi já uma decisão ao nível de apelação, não é? Porque a primeira instância considerou-se incompetente. Certo. Em sede de recurso, o Tribunal da Relação considerou que a jurisdição portuguesa era competente. E agora foi interposto um recurso para o Supremo. O Tribunal da Relação não considerou propriamente que não houvesse residência habitual nos Estados Unidos. O considerou, à luz da leitura, e eu na altura li realmente a decisão da Relação, à luz da leitura que fez do regulamento aplicável, é que havia residência em Portugal naquela situação. E havendo residência em Portugal naquela situação, de acordo com a norma, a jurisdição portuguesa era realmente competente. Vamos lá ver. Em relação à residência, queria aqui sublinhar uma coisa já um pouco fora do contexto desta conversa. Nós podemos ter várias residências. Residência habitual, residência eletiva. Aliás, várias pessoas têm várias residências, não é? Passam parte do tempo em Portugal ou no estrangeiro, passam parte do tempo numa residência em Lisboa ou numa residência de província. Portanto, nós podemos ter simultaneamente várias residências. Sem dúvida. E normalmente a nossa residência oficial até é aquela que declaramos como tal. Só se colocam problemas sérios, não apenas num caso destes, mas também em casos de fraude, por exemplo, em que o acesso a um estabelecimento de ensino depende de uma residência e uma pessoa declara uma residência fictícia. Se o fizer, até pode estar a cometer um crime de falsas declarações, de falsificação, ou situações análogas. Agora, neste caso, a leitura que eu fiz do regulamento que a Relação invocou, pareceu-me, e fiquei convencido, de que realmente, sendo a residência, embora não residência permanente, muito longe disso, dos cônjuges, naquela altura, Portugal, a jurisdição portuguesa é competente. Professor, repito, mas é isso que me admira, porque eles não têm nenhuma casa em Portugal. Não habitam. Não habitam nenhuma casa em Portugal. Professor, muito boa noite. Há aqui uma questão que me levanta algum desentendimento sobre este caso da residência e da não residência do José Castelo Branco. O Zé é ouvido em tribunal, recebe esta acusação e a medida de coação que lhe é aplicada é o termo de identidade e residência, que obriga a uma comunicação às autoridades de uma ausência superior a 5 dias, certo? Sim. Certo. Se o Zé desse a morada de Nova Iorque às autoridades portuguesas, como é que isso se contornava? Ora bem, mas é isso mesmo que eu estou a procurar dizer em relação a José Castelo Branco. Em relação a Betty, a questão é levemente diferente. Em relação a José Castelo Branco, a residência era em Portugal, porque senão não podia prestar o termo de identidade e residência. Nem sequer faço ideia de qual foi a residência que ele declarou. Foi a morada da Marluce, na altura onde ele estava a viver. Casa da Marluce, sim. Bom, mas a Betty nunca viveu lá com ele. Não, a Betty não. Para a prestação de termo de identidade e residência num processo de crime é absolutamente essencial. Quando uma pessoa é constituída arguida, presta termo de identidade e residência, que é a única medida de coação que não tem de ser aplicada por juiz. Pode ser aplicada por órgão de polícia criminal ou pelo Ministério Público. Sim. E serve para a pessoa ser contactável durante o processo e eventualmente ser julgada à revelia na ausência mais tarde. Ora bem, quando alguém presta termo de identidade e residência, diz a minha residência é em X sítio. E é residência mesmo permanente. Se eu sair durante mais de 5 dias, aviso. Portanto, foi isto que José Castelo Branco disse. Eu estou agora a dizer que há aqui um venire contra factum próprio, é uma expressão latina que se relaciona com a ideia de má-fé, porque ele agora está a dizer o contrário no processo de divórcio. Eu sei que é um processo diferente, mas ele no processo de crime, para prestar termo de identidade e residência, teve de dizer que residia em Portugal. E de resto, mais tarde acabou por abandonar o país e ir para os Estados Unidos. Enfim, sem fazer propriamente o aviso. Mas houve realmente prestação de termo de identidade e residência, o que significa na prática que ele disse resido em Portugal no sítio X. Quanto a Betty Grafstein ou Grafstein, eu já não me lembro exatamente do que disse o acórdão,
Mas o acórdão chegou à conclusão de qual era a residência. Eu agora não vou reproduzir, com medo de me enganar, mas tenho a certeza que o acórdão da relação mencionou o local da residência, nessa altura, de Betty Grafstein em Portugal. E, portanto, o que o acórdão disse não é eles não residem habitualmente nos Estados Unidos. Não, não. O que disse é residiam nesta situação em Portugal. E, portanto, residindo em Portugal, realmente a ação pode ser julgada em Portugal. Saindo do plano estritamente jurídico, também digo uma coisa, Maia. Não há nenhuma razão. Vamos agora pensar um pouco como se eu não fosse jurista. Não há nenhuma grande razão para o julgamento não se processar em Portugal. Eles casaram em Portugal, em Loures. Sim, claro. Isso Eles sim, casaram em Portugal. isso parece uma razão Eles válida. Certo, eles tinham uma vida estabelecida e absolutamente padronizada em Portugal, embora com largas permanências nos Estados Unidos. Sim. Eles não vieram cá 2 dias para assistir a um casamento, estiveram cá uma temporada, na altura em que houve os alegados crimes de violência doméstica. Portanto, numa perspectiva de justiça material, e esta justiça material importa numa certa visão de direito que é a minha, de aproximar o direito daquilo que é justo, fazendo de juiz hercúleo a Ronald Dworkin, um grande jurista americano. Mas, na minha opinião, o pressuposto de que eu partiria sem violar lei, mas à partida, é que não vejo nenhuma razão de equidade para recusar a jurisdição dos tribunais portugueses. Depois vamos às normas. Será o Supremo, então, que vai tomar essa decisão, o Supremo Tribunal de Justiça? E qual é, professor, mais ou menos o tempo que o Tribunal de Justiça costuma levar a tomar uma decisão deste tipo? Bem, eu diria, eu não sei qual é a pendência no Supremo e qual é exatamente o tempo, mas diria que esta questão, embora com complexidade jurídica, é uma questão em que não se requer muito tempo. Isto é, se não houver uma grande pendência no Supremo, é uma decisão que pode ser tomada em meses, mas não consigo prever exatamente quando vai ser. Meses. Sim, na minha opinião, é uma decisão que pode demorar alguns meses. Há algum tempo. Professor, não nos abandone. O Supremo talvez nos surpreenda, não é? E decida mais, o Supremo talvez nos surpreenda e decida mais depressa e há algumas semanas. Vamos ver, vamos aguardar, estaremos cá para ver se Deus quiser, mas por favor, professor, não deixe de estar aí só mais um bocadinho, porque eu vou só fazer aqui uma ronda pelos comentadores e depois vou-lhe pedir aqui um parecer sobre outro julgamento que já vai acontecer. Daniel, portanto, temos aqui esta questão da residência. A questão da residência que, segundo aquilo que o professor acabou de explicar, enfim, legalmente pode ser importante, mas não é, na minha opinião, de acordo com o que eu vi, factual. Porque se eles, de facto, têm uma vida em Portugal e uma vida sólida, e nós conhecemos-la, e aquilo que o professor disse muito bem foi que eles não vieram cá 2 dias, a última vez que vieram cá uma temporada. Não, portanto, vinham por 15 dias, 3 semanas e a Betty adoeceu. Adoeceu, mas depois vinham só para o batizado. Vinham para o batizado, eles só vinham para o batizado. Só vinham para o batizado. Trabalhos para fazer que os fez. E tinha trabalhos também mas para fez fazer. Antes do batizado. Mas fez antes do batizado. Pronto, aquilo que eu entendo que está a fazer a defesa de Castelo Branco é, obviamente, tentar que ele não venha a Portugal, não é? Porque era o que eu também faria e eu espero sinceramente que o Zé perceba que não é producente vir a Portugal nessa altura enquanto este assunto não estiver resolvido. Claro que sim. Não é? Agora, é preciso perceber também que isto é em Portugal, porque em Nova Iorque não se passa rigorosamente nada, não há nenhum problema. Exatamente, oi. Concordo com o Supremo, concordo com tudo o que o Dr. Rui Pereira disse e acredito mesmo seriamente que o Supremo não considere e que seja o divórcio feito nos tribunais portugueses. Primeiro porque eu creio com quase toda a certeza que ele terá residência fiscal aqui, porque senão era tal e qual aquilo que o doutor disse. Terá também... Não tem uma declaração de rendimentos em Portugal do arrendamento da casa. Era isso que eu ia dizer. Tem contas bancárias, tem contas bancárias, tem moradas fiscais e tem certamente a morada de residência aqui, na casa de um amigo ou não. Todas as papeladas e burocracias que ele trata aqui, nomeadamente os arrendamentos,
documentos do banco, documentos fiscais, têm que ter uma morada e ele, quando da acusação, também atribui a mesma morada. Portanto, não faz sentido não ser feito aqui este divórcio. E acredito que o Supremo vai fazer com que o recurso da relação de Lisboa seja concretizado. Sílvia? Bem, para mim não faz sentido nenhum este tipo de recurso, mas consigo compreender que o José Castelo Branco queira prolongar este casamento, sabe-se lá por que motivações é que o regem, não é? Mas, enfim, é de lamentar estes recursos, porque apesar de uma senhora já ter uma determinada idade, quer-se divorciar, as dificuldades e as burocracias que existem, é de lamentar, de facto, uma senhora quer se separar e não consegue a todo custo, ainda tem um recurso para enfrentar. Agora, claramente, para mim, do ponto de vista da morada, o José Castelo Branco colocou a morada dele como residência em vários documentos oficiais, não só o termo de identidade e residência, como noutros documentos que já fomos vindo a falar aqui. Ele refere sempre à residência e apresenta uma morada em Portugal em vários documentos e por esse mesmo motivo é que a defesa de Betty alegou que havia moradas e residências alternadas, tanto nos Estados Unidos como em Portugal. Porquê? Porque o próprio José Castelo Branco, em variadíssimos documentos, colocou lá que residia na morada X em Portugal. Pronto, e por esse mesmo motivo é que houve aqui um alegar que, de facto, também mora cá em Portugal, como também mora lá. Agora, para mim, de facto, o que interessa aqui é de lamentar os recursos e uma senhora com uma idade já avançada querer se divorciar. Há tanto tempo que ela quer que isto aconteça. Porém, o Zé está a usar a lei. Portanto, Está bem, mas não está a cometer nenhuma ilegalidade. Mas eu não estou a falar nesse de leis, Daniel. Estou mesmo Estás a falar da parte moral. Da parte moral, porque a mim interessa-me Mas isto. a parte moral vai de lado a lado. Há erros morais em de ambos os lados, Ricardo. Para que é que ele quer Eu prolongar? acho que há aqui duas coisas que têm que ser muito bem separadas. Uma coisa é o direito supremo que qualquer pessoa tem à sua dignidade pessoal. E para a Betty, o divórcio interfere com a sua dignidade pessoal. É um direito que lhe assiste a ela ou a qualquer pessoa que se queira divorciar. Isto devia ser um processo muito mais simples, porque o que um não quer, dois não fazem, ponto final, parágrafo. Quanto a esta questão da residência, a mim levanta muitas questões, porque o Zé estava hospedado num hotel, depois mudou para outro. Depois dá-se este acidente com este alegado acidente, se quiserem, com a Betty, ela é hospitalizada. O Zé sai do hotel, a pedido do hotel, e instala-se em casa de uma amiga. E começa abriu a porta. E começa este processo todo. É normal que, na altura, o Zé tenha dito, até para responder às autoridades portuguesas onde ele se encontrava e onde a mulher estava internada, é normal que ele tenha dito: meus senhores, é aqui que me podem encontrar, a minha morada é esta. Eu não entendo isso como uma morada de residência permanente. É perfeitamente normal. Nem alternada. Não, mas dá uma morada de residência. Morada Então, era ele estava naquela altura. E era para as autoridades ou para quem o quisesse encontrar saber onde ele estava. Eu não entendo isto, mas eu alego desconhecimento desta matéria. Isto para mim é senso comum. Só. O que eu Mas sei tudo que são é populares. que na morada onde José Castelo Branco deu como local de termo de identidade e residência, a Betty nunca esteve lá. Nunca. Portanto, o casal seguramente não tinha residência ali. Pronto. É E a há leitura que eu muito faço. tempo que a Casa de Sintra estava arrendada. Mas o José Castelo Branco tem que ter morada fiscal cá, porque ele diz, e vê-se nos Mas a vídeos, morada que fiscal vota não cá. é uma residência. É um facto. Mas Eu tenho morada fiscal num escritório. Certo, e eu não também, resido lá. eu por acaso também, mas a questão é, tem morada fiscal cá, tem residência cá, porque todas as burocracias e documentos bancários e de arrendamentos que têm aqui vão para essa morada, e certamente foi isso que ele declarou, foi isso que ele anunciou, e é essa morada que tem como base para a aplicação do processo de divórcio. Veremos o que diz o Supremo, porque de facto há aqui uma situação internacional que tem que ser avaliada. E além de mais, justiça é justiça, independentemente das questões morais, Sílvia. Essa é que é essa.